tarde, gente linda, titios e titias do nosso Brasil. Nós estamos aqui para ensinar vocês como vocês vão conectar o livro Sem Palavras com a Páscoa. E vai dar legal, tá bom? Então, vocês apresentam as crianças de vocês podem falar usando o livro Sem Palavras ou usando os corações aqui, esses coraçãozinhos que eu tenho, certo? Coração. Ou então usando, gente, os coraçãozinhos, né? Feito de papelão, CD. Aí, para cada criança levar para casa, né? Uma lembrancinha da Páscoa. Então, você chega para as crianças e fala assim: olá, criança, como nós estamos na semana da Páscoa, a tia hoje vai ensinar para vocês o livro Sem Palavra, mas com a Páscoa, incluindo, conectando-se com a Páscoa. Nós temos aqui, criança, essas cores: preto, vermelho, amarelo, verde e branco. Então, o que o preto vai representar para nós? O preto vai representar o pecado, criança. E o pecado, ele gera o quê? A escravidão. E a escravidão, criança, gera o quê, criança? Desobediência a Deus. E quando nós falamos de escravidão, crianças se fazem lembrar que há muito tempo atrás havia um povo chamado Israel, que eles estavam escravizados na terra de Faraó. Então, sabe o que aconteceu? Deus amava muito aquele povo. Então, esse povo que estava tão afastado de Deus, estava tão longe de Deus, mas eles estavam escravizados lá naquela terra. E eles começaram a clamar, e o Senhor ouviu. E aí o Senhor fez algo maravilhoso. Enviou um homem chamado Moisés. Então chamou Moisés através da sarça ardente lá, conversou com Moisés. E aí mandou Moisés ir falar com Faraó, criança. E ele foi falar com Faraó para deixar o povo de Israel sair dali, daquele lugar, porque Deus tinha uma terra linda, uma terra prometida para aquele povo. Mas Faraó estava com o coração muito duro. E aí Moisés foi falar com Deus novamente. E aí Deus arquitetou um plano maravilhoso. Que plano é esse? Alguma criança sabe? Muito bem, criança. Deus mandou as pragas, né, bebê? Olha aí, a primeira praga, que foi a praga de sangue. E depois veio a segunda praga, que foi a praga de rãs. Depois Deus mandou o quê? A terceira praga. Deus mandou a terceira praga, gente, que foi a praga dos piolhos. Mas Faraó continuava com o coração muito duro, criança, muito duro mesmo. Moisés ia lá falar com ele, mas ele não queria deixar o povo ir para a terra prometida. E veio a quarta praga, que foi a praga das moscas. E veio a quinta praga, que foi a dos animais. E veio então a sexta praga, como vocês estão vendo aqui, né? Depois veio a sétima praga, criança. E veio também, olha aí, a praga dos gafanhotos. E aí veio a nona praga de trevas. E afinal de contas, nada resolvia. Faraó continuava com seu coração duro. Quantas crianças hoje estão com seu coraçãozinho duro, né? Não quero deixar o Espírito Santo entrar e morar. E há um dizer que diz assim, aquele que não vem chorando, né? Vem rindo. Quem não vem rindo, vem chorando. E às vezes precisa acontecer uma coisa muito grande para que as crianças possam abrir o seu coraçãozinho para o Senhor. E aí, olha só a última praga. Que foi a morte dos primogênitos. Mas sabe o que aconteceu ali? Quando houve aquela morte, Deus preparou o quê? Deus preparou o povo dele.
Deus instruiu Moisés a fazer o quê? A primeira Páscoa. E aí Deus falou que eles tinham que fazer o quê? Tinham que preparar um cordeiro sem mácula e fazer aquele sacrifício naquela casa. Eles tinham que comer o cordeiro assado com ervas amargas, e aquela família que era pequenininha tinha que se juntar com aquela outra família. Aí sabe o que aconteceu ali? Por quê? Porque o anjo da morte ia passar ali, certo? E aonde ele ia passar, que tinha um sangue espargido ali nos umbrais da porta, ali o anjo da morte não entrava, criança, não entrava ali. Então eles tiveram de fazer apressadamente aquele momento específico, que era a primeira Páscoa. Tinha que matar o cordeiro e espargir o sangue lá na porta da casa. E aí eles fizeram a primeira Páscoa antes de sair dali, da terra do Egito. Que coisa mais interessante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O cordeiro, aquele cordeiro ali que foi sacrificado, simbolicamente, criança, ele representa o quê? Ele representa Jesus. Sim, representa Jesus. Aí a tia apresenta o vermelho. Olha, ele representa Jesus. Olha, o vermelho representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus estava espargido aonde? Nas portas, nos umbrais da porta. Bem-aventurado, criança, é aquele que tem o Senhor Jesus como Salvador, porque ele é o Cordeiro de Deus. E bem-aventurado aquele que está com a sua casa espargido o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Você sabia, criança, que o coração, ele é uma casa, e a casa tem porta, e a porta tem chave, e a chave tem dono? Meu Deus, que coisa interessante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, a Bíblia diz o quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, aquele cordeiro que João Batista disse assim, ó, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro representa o cordeiro pascual, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele teve que fazer esse sacrifício por você, criança, como cordeiro de Deus. Ele se sacrificou, ele deu a sua vida por você lá na cruz do Calvário, quando ele subiu ali na cruz para fazer o quê? O seu sacrifício como cordeiro pascual, certo? Deus enviou o seu filho ao mundo e vendo a necessidade humana, a necessidade das pessoas, certo? Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Porque o pecado, ele escraviza as pessoas, faz as pessoas desobedecer a Deus. E existem milhões de pessoas que estão assim, escravizadas pelo pecado. E precisam do sangue de Jesus, o sangue remidor, o sangue de Cristo, que nos redime de todo pecado. Então, o Senhor Jesus veio fazer o quê? Ele veio desfazer as obras das trevas. Através do quê? Através do sacrifício, do seu próprio sacrifício, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui está aqui o nosso Cristo, Salvador do mundo. Como diz aqui, ó, o versículo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é o nosso versículo-chave. E aí, crianças, deixa eu falar uma coisa para você. Agora vamos trocar aqui. Quando você abre o seu coração para Deus, quando você abre a sua vida para o Senhor Jesus, o que acontece? Você começa a ter o quê? A base do crescimento. Aí a tia apresenta o verde. A base do crescimento. Por quê? Porque aqui no crescimento, para você crescer em Cristo, você precisa se alimentar do quê? Do pão da vida. Então, o pão da vida representa o quê? O alimento espiritual, aonde você, através do sangue de Cristo, vai crescer espiritualmente, ter uma base de um crescimento espiritual, porque você vai ter agora um novo coração, um coração completamente redimido e lavado pelo sangue de Jesus.
simboliza o quê? O que que Jesus falou? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida em si mesmo. E ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. Essa comunhão básica e espiritual que você pode ter com Cristo Jesus através do seu sangue na cruz do Calvário. E aí, quando nós falamos de ressurreição, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Cristo, então, essa ressurreição, ela está onde? Ela está em nossas vidas, em comunhão com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque se você estiver em comunhão com Ele, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que naquele grande dia, no dia da ressurreição dos mortos, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados com Jesus para encontrar o Senhor Jesus nos ar e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui nós vamos agora apresentar, você apresenta a pureza. Mas sabemos de uma coisa, que quando o véu do tempo foi rasgado, que houve o brado, ali abriu-se o quê? Um novo caminho, o caminho para a eternidade. E esse caminho que nos leva à eternidade, que o amarelo, como você sabe, criança, simboliza o céu, certo? Então, nós sabemos que nessa ressurreição, no último dia, que vai acontecer, nós que estamos vivos, nós seremos o quê? Levados para encontrarmos com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aonde? No céu. Mas só que a Bíblia diz, criança, bem-aventurada os que são, né? Limpos de coração, né? Ter um coração limpo. E para ter esse coração limpo, você precisa o quê? Deixar o pecado. Aí você apresenta. Aqui, tem que deixar o pecado. Abraçar a cruz do Calvário, onde você encontra a ressurreição dos seus pecados. Ter um crescimento em Cristo. Ressurgir das cinzas, né? Da morte para a vida. Para ter realmente ser limpo de coração. Como diz, bem-aventurados que são limpos de coração, né? Então, essa pureza, ela leva você aonde? A um lugar chamado céu. E essa pureza vai como? Como é que essa pureza entra na sua vida? Através da sua oração, adoração, dedicação, uma vida íntegra com Deus, uma vida de obediência, certo? Uma vida transformada pelo Senhor Jesus, mesmo que você vai realmente renunciar, porque olha, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram que o quê? Eles tiveram que deixar suas vidas pecaminosas, eles passaram por processo de conhecimento, eles passaram por perseguição, eles tiveram uma luta com a carne, né? Eles tiveram que passar por muitas provas para poder entrar na terra prometida. E existe uma terra prometida chamada céu, certo? Aonde que lá no céu não entra pecado. A Bíblia diz que não entra nada que vai contaminar a cidade. Sim, então tem que você conquistar o que é a pureza. E a pureza você consegue como? Você consegue aqui, certo? Você consegue no momento em que você começa a ter intimidade com o Senhor Jesus. Então, certamente vai haver um processo na sua vida para você se destacar com um coração puro e uma vida íntegra para o Senhor Jesus. Então, aqui nós terminamos o nosso trabalho, né? Falando para você, já ensinamos como você vai interagir, né? Desculpe, a Páscoa com Vivo Sem Palavras, tá? Então, compartilha, visita o nosso canal. Bem-vindo também a ele, inscreve-se e divulga, né, o nosso trabalho. Não temos milhões de seguidores, só temos você lá, tá bom? Então vai lá, curte, tá bom? Coloca lá o seu like e Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, livre na paz.